Fala aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a esse mini curso de Química Geral para vocês, tá? Então, vocês perceberam que a duração é um pouco extensa, mas assim, porque eu tentei relacionar de uma forma bem geral, assim, todos os conteúdos de Química que são abordados no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. A ideia é tentar ligar cada assunto ali um com o outro, certo? Sem poder entrar em tantos detalhes assim, até porque, cara, se fosse para entrar em todos os detalhes possíveis, esse curso duraria, tipo, muitas e muitas horas, ok? Então eu espero que você aproveite. Para você que já tem noção dos conteúdos aí que caem no ensino médio ou até mesmo para o vestibular, pode servir como uma revisão para você. Ou você que ainda não tem tanta noção da química, é uma boa forma de você também ter uma visão geral da química e depois estudando cada assunto de forma mais específica. Então, uma boa aula para você. Fique esperto que durante o vídeo vou fazer interrupção aí para poder falar sobre a questão da apostila de exercícios que eu vou disponibilizar para você, tá bom? E também falar um negócio assim, uma informação que pode ser muito interessante para você também em outra parte do vídeo, então fique atento, tá? Assista até o final, aproveite o conteúdo desse vídeo, foi feito com muito carinho e é isso aí. Então, bora pro vídeo. Bom, gurizada, então começando aqui nossa introdução à química, né? Que na verdade, né, é como eu posso dizer assim, um resumão geral da química, tanto do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tá? Vou fazer de uma forma assim que uma coisa vai conectar junto com a outra, beleza? E assim, às vezes eu vou passar pelo primeiro ano, vou passar no terceiro ano, volto pro segundo, volto pro primeiro e assim vai, beleza? É assim que vai funcionar. Então esse aqui é como eu posso dizer assim, um resumão geral do conteúdo de química, beleza? Então vamos lá. Tem muita coisa que eu vou colocar aqui, tipo, de uma forma mais em formato de tópicos, não vou ficar escrevendo tudo que eu falar, porque senão vai ficar muita coisa, certo? Então tá, o que a gente pode falar aqui? Primeira coisa, introdução à química, nós temos que pensar que a química, um dos objetos principais de estudo dela é o quê? É o átomo. E o átomo é o quê? Seria a partícula fundamental da matéria, beleza? Ah, professor, mas o átomo, como é que é a composição dele? Isso a gente vai ver na sequência, tá bom? Muito bem, nós temos também os chamados elementos químicos, são aqueles caras que você vê lá na tabela periódica. Então, elemento químico, ok? O elemento químico, o que seria? Seria um átomo com um certo número atômico. Então, átomo com certo número atômico. Tem umas coisas que eu vou escrever um pouco mais rápido aqui, tá? Muito bem. O que é número atômico, professor? A gente vai ver na sequência, certo? Os elementos químicos são sempre representados com uma letra ou duas letras. Se for uma letra maiúscula, se for duas letras, a primeira maiúscula, a segunda minúscula, tá? Então, por exemplo, aqui, hidrogênio, H, nitrogênio, N, oxigênio, O, aí, tipo, cloro, Cl, ouro, AU, prata, Ag, zinco, Zn. Vamos pegar um outro estranho aqui. Tungstênio, W. Chumbo, PB. E assim vai. Beleza? O senhor tem que decorar todos? Todos eu não diria para decorar, acho que não vale a pena, mas alguns você acaba decorando naturalmente, porque aparece muito em questões, aparece muito em livros didáticos também, tá bom? Muito bem. Esses nomes são baseados no nome original, o nome de batismo, que seria o quê? O nome grego ou latim desses elementos. E esses símbolos valem para qualquer língua, independente do alfabeto, independente de quão estranho é a língua aí, tá bom? Muito bem. Outra coisa, nós temos as chamadas substâncias simples e compostas, beleza? É o seguinte, substância simples só tem um elemento. Um elemento. Pode ser mais de um átomo de um elemento? Pode sim, tá? As substâncias compostas possuem dois ou mais elementos. Ok? Tranquilo? Uma coisa importante é o seguinte: substância simples, a fórmula dela só vai ter uma letra maiúscula. E as substâncias compostas terão duas letras maiúsculas ou até mais. Certo? Muito bem. Outra coisa importante: fenômeno físico e químico. Então tá. Fenômeno físico, o que seria? Seria basicamente mudança de aparência.
tá? E dentre os fenômenos físicos mais comuns, nós temos as mudanças de estado físico, certo? Então, basicamente, muda a aparência. Beleza? O fenômeno químico muda a estrutura da matéria. Vou abreviar aqui, beleza? Nos fenômenos químicos, nós temos as chamadas reações químicas, que as reações químicas são representadas como? Da seguinte forma, eu vou colocar uma reação aqui bem conhecida, certo? HCl mais NaOH, setinha, deixa eu fazer melhor essa setinha aqui que ficou meio torta. Ficou meio torta ainda, vou tentar fazer mais uma vez. Se não ficar boa, vai ficar assim mesmo, tá? Ah, ficou melhor. Formando NaCl mais H2O. Muito bem. Então tá, isso aqui é um exemplo de uma representação de reação química, tá? O que acontece? Nós temos dois lados aqui da reação. O lado do lado esquerdo aqui, nós temos chamados reagentes, que são tipo os ingredientes da reação. O que nós temos do lado direito, depois da seta, nós temos os produtos, certo? Então é o seguinte, reagente tipo, é o que a gente vai misturar. Os produtos é o que é formado após a mistura dos reagentes, certo? A setinha significa o quê? A setinha aqui, ela significa o quê? Forma produto, beleza? Então, no caso, o HCl com o NaOH formam NaCl e H2O. É diferente do igual da matemática, tá? Nunca coloque igual numa reação química que tá errado. Tranquilo? Beleza? Então, assim, esse aqui é um exemplo clássico de fenômeno químico. Fenômeno químico, geralmente, quando muda a estrutura, também muda a aparência. Beleza? Fenômeno físico, assim, igual eu falei, o exemplo mais clássico de todos é mudança estado físico. Como assim, professor? Quando você muda do sólido para o líquido, líquido para gasoso, gasoso para o líquido, gasoso para o sólido, sólido para o gasoso, isso aí são mudanças de estado físico. E mudança de estado físico é um fenômeno físico, como o nome já está dizendo. Tranquilo? Beleza? Outras coisas importantes vale a pena a gente comentar aqui. Falar um pouco agora dos tipos de substâncias, né? Então, tipos, substâncias. Existem várias classificações de substâncias, cara, que, tem que saber porque pode cair numa prova, ok? Então, assim, nós temos as chamadas substâncias puras e misturas. Como assim, professor? Substâncias puras só possuem um componente. Um componente. Misturas possuem dois ou mais componentes. Muito bem. Como assim pura é um componente? Por exemplo, assim, vamos pensar na água, água da torneira. Ela não é uma substância pura. Ela é potável, dá para beber ali tranquilo. Mas ela não é pura. Por quê? Porque ali tem água, sais minerais e mais um monte de coisa. Então tem mais de uma composição, mais de um componente, uma mistura. Tranquilo? O que seria água pura? Só H2O. Beleza? E dentro aqui de misturas, nós podemos destacar as misturas homogêneas e as heterogêneas. Então tá. O que são as misturas homogêneas? Só tem uma fase. O que é uma fase? Você só enxerga uma coisa. Exemplo mais clássico de todos: água mais cloreto de sódio. Beleza? Tranquilo? Outro exemplo aqui, heterogênea. Você tem duas ou mais fases. Ou seja, já você enxerga mais que uma coisa ali. Exemplo clássico, água mais óleo, tá? No caso, misturar água e óleo, quem fica por baixo, quem fica por cima? A água fica por baixo, óleo fica por cima. Por quê? Porque a água é mais densa. Então, mais densa. Ou seja, tem maior densidade que o óleo. Tranquilo? Muito bem. Aqui, essas substâncias, dentro aqui de substâncias químicas, principalmente misturas homogêneas e heterogêneas, é possível você fazer a chamada separação de misturas, tá? Que daí seria separar um componente do outro. Então, dentro de separação de misturas, existem várias técnicas assim que são extremamente importantes. Vou citar algumas para vocês, tem várias, então
Vamos lá. Aqui é um exemplo clássico. Filtração. Filtração é muito usado quando você tem um sólido em um líquido, ok? Então, quando você tem um sólido líquido, você pode passar num filtro, o filtro retém o sólido, o líquido vai embora, tá? É muito usado na produção, na hora que você vai fazer café, tá bom? Outro caso aqui, decantação. Decantação, muitas vezes, ocorre também quando você tem um sólido ali e um líquido, tá? Para decantar, o que você faz? Deixa parado. Daí é o que é mais denso, que geralmente é o sólido, né? Ele tende a ir para o fundo, beleza? Outro exemplo aqui clássico, separação magnética. Aqui basicamente você usa um ímã e você retira ali metais, ligas metálicas que contêm principalmente ferro, níquel e cobalto, tá? Que são os metais mais conhecidos, que são atraídos por ímãs, tá bom? Nós temos também as destilações, tem destilação simples, fracionada e tal. A destilação é usada principalmente para separar líquidos, tá? A destilação simples até dá para você usar para separar sólido de um líquido, uma mistura homogênea. Mas aí, assim, tem umas questões que cobram isso, destilação simples em mistura contendo sólido e líquido. A fracionada ela é muito usada no petróleo, cara, muito usada. Então, assim, falou de petróleo, você já tem que pulsar na cabeça que é a destilação fracionada, que é uma destilação melhor, digamos assim, ok? Eu explico melhor esses tipos de destilação lá na imersão em química. Se tiver interesse, vou falar em algum momento para vocês aqui, caso vocês se interessem em aprofundar os conhecimentos de vocês. Muito bem. Falamos aqui então de separação de misturas, uma forma bem geral aqui, tá? Voltando um pouco que a gente tinha comentado, um dos objetos principais de estudo de química aqui é o nosso queridíssimo átomo, tá? E o átomo, cara, é o seguinte, para a gente chegar na concepção que nós temos hoje do átomo, passou por muita gente, passou muitos anos, tá? Isso aí veio lá dos filósofos gregos. Quem propôs a ideia de átomo foram dois filósofos chamados Leucipo e Demócrito, lá em mais ou menos 400 anos antes de Cristo, tá? Mas, assim, o átomo começou a ser estudado, assim, melhor lá por 1840, a partir de um cara chamado John Dalton. Então nós temos aqui o nosso queridíssimo Dalton, que trouxe uma das teorias atômicas modernas, tá? O Dalton, através dos experimentos dele e tal, ali, ele propôs que o átomo seria como se fosse uma bolinha de sinuca. Ele seria liso, esférico, maciço, indivisível, indestrutível, tá? Essa foi a proposta dele. Quer dizer que o átomo é assim? Não, foi a ideia dele, tá? Nós temos que pensar aqui na bola de bilhar. De bilhar. Muito bem. Depois de um tempo, veio um cara chamado Thomson, que fez alguns experimentos usando eletricidade e nesses experimentos ele descobriu o elétron, que é uma partícula de carga negativa. Então essa partícula tinha que estar no átomo. Como que ele imaginou o átomo? Uma esfera de carga positiva com elétrons grudados ao redor. É o que a gente chama de pudim de passas. De passas. Muito bem. Depois de um tempo, veio um cara chamado Rutherford, que se eu não me engano era aluno do Thomson. Ele fez experimento com partículas radioativas ali e ele descobriu que o átomo tinha duas regiões, que era o núcleo e a eletrosfera. Tá? Nisso aí ele propôs o chamado modelo planetário. Imaginou assim como o átomo fosse um sistema solar, tá? Onde o Sol, né, seria o núcleo e os planetas girando ao redor seriam os elétrons. Okay? Depois disso, um outro cara pegou a teoria do Rutherford e melhorou ela, que é o nosso queridíssimo Bohr, tá? E propôs o chamado modelo quântico. Basicamente, ele diz o seguinte, que esses elétrons ali que estão girando em níveis de energia. Eles têm uma energia muito bem definida ali, que eles não perdem, mas podem receber, assim, depois retorna ao seu estado inicial ali, através de alguns fatores, como, por exemplo, absorção de energia, depois liberação de energia, tá? Mas isso é uma outra parada que eu não quero ficar focando tanto aqui, ok? Então, assim, como que você pode lembrar dessas quatro teorias assim, na sequência? Imagine uma proposta indecente. Ó, dá, deu, ra, bo. Olha só, proposta indecente se lembra disso aqui. Então, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Beleza?
Muito bem. Então é o seguinte, depois da contribuição de mais outras pessoas ali, percebeu então que o átomo ele tinha mais algumas coisinhas ali. De uma forma resumida assim, hoje nós entendemos que o átomo ele é composto por duas regiões. Uma delas chamada de núcleo e a outra chamada de eletrosfera. O núcleo tem duas partículas. Nós temos os prótons, que são carga positiva, e nêutrons, que são carga neutra, tá? A eletrosfera, que é a região ao redor ali, nós temos os queridíssimos elétrons, tá? Que possuem carga negativa. Muito bem, tá? Cada elemento, cada átomo, assim, tem uma quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, tá? Então, um exemplo aqui, se eu pegar aqui o átomo de ferro. Com essas informações numéricas aqui, eu consigo deduzir quantos prótons, nêutrons e elétrons esse cara tem, tá? Como que se faz isso? Eu ensino lá na imersão em química também, tá? A palavra mágica é o Zapen, tá? Zapen. Então, basicamente é o seguinte, esse número de baixo é o número de prótons, 26 prótons. O número de cima é o número de massa, que é 56, tá? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Então, o nêutrons vai ser o quê? O número de massa menos o número de prótons, vai dar 30. Elétrons aqui, a gente considera, por enquanto, que é igual ao número de prótons, 26. E o Z é o número atômico, que é o número de prótons também, 26. Muito bem. Os elementos não podem, assim, naturalmente perder prótons, assim, porque, assim, o próton é muito difícil de sair, porque está bem no núcleo, que ele está muito escondido no átomo, assim. É difícil de perder um próton. Só em processos radioativos que ele perde, tá? O que acontece? É muito mais fácil de perder ou ganhar elétrons. Isso aí é bem viável, bem até tranquilo de ocorrer. Quando o elemento perde ou ganha elétrons, ele vira o que a gente chama de íons. Um íon, tá? E há dois tipos de íons. Nós temos os íons de carga positiva, que são os cátions. Quando ele forma um íon de carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Tá? É meio que o contrário. Perdeu o elétron, fica positivo. E quando ele fica negativo, é porque ele recebeu carga negativa. Recebeu um elétron. Ele é o ânion. Tá? Tranquilo? Essas informações estão geralmente aqui, ó, do lado direito em cima do elemento, tá? Do símbolo do elemento. Tranquilo? Muito bem. Assim, é importante saber disso, muito importante, tá? Tem elementos, assim, que podem ter números incomuns ali, de prótons, nêutrons, elétrons? Pode, tá? E eles possuem, tipo, uma classificação também. Por exemplo, nós temos os chamados isótopos. Isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas outras coisas, tipo, principalmente o número de massa, vai ser diferente. Nós temos os chamados isóbaros. Isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa, ou seja, a soma de prótons e nêutrons vai ser igual, mas o número de prótons do e de outro vai ser diferente. Nêutrons vai ser diferente um do outro também, tá bom? Nós temos os isótonos, são elementos que possuem o mesmo número de nêutrons entre eles, certo? Nós temos os isoeletrônicos, tá? São elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Geralmente os eletrônicos, se comparar entre um elemento que seja isoeletrônico do outro, um deles possivelmente vai ser um íon, ok? Tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui para não gastar mais tempo aqui, beleza? Outra coisa, em falar em elétrons, que mencionei agora há pouco, né, os elétrons são organizados de uma forma muito especial, muito certinha ali na eletrosfera, tá? Para a gente entender como é que eles são organizados, nós temos que montar o chamado diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? Então, diagrama Linus-Pauling. Muito bem. Para você montar esse diagrama de Linus-Pauling, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Fica melhor. Então vamos lá. Eu tenho que fazer a primeira coisa, de 1 a 7 de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos usar a frase do chinesinho vendedor de pastel. Só pastel de flanco. Nós vamos usar só as iniciais das palavras.
Começa bem curtinha a frase, só. Depois vai aumentando. Só pastel. Depois aumenta. Só pastel de. Depois, só pastel de flango. Repete a frase. Só pastel de flango. Agora diminui um pouco a frase. Só pastel de. Diminui um pouco mais. Só pastel. Beleza? Em cima de cada número, de cada letra aqui tem um númerozinho, tá? Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quando pro lado, mais 4. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Do pro lado, mais 4. 10, 10, 10, 10. Ando pro lado, mais 4. 14, 14. Aqui nós temos que fazer uma espécie de gangorra, tá? Sim, sim, assim, ó, tá vendo que vai começar a cruzar um no outro. Assim, 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 assim e assim. Beleza. Então veja bem, a sequência que você tem que seguir aqui é o seguinte: começa num S2, depois 2S2, depois 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3E10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. É estranho e fica fazendo um zigue-zague? Sim, é desse jeito mesmo, é esquisito, mas é desse jeito. Se o cara montou isso aqui, tem que fazer dessa ordem, que dá boa, você vai acertar a questão e não tem erro. Tranquilo? Muito bem. Existe uma outra parte da química que é bom a gente falar, que é o seguinte: os elétrons podem estar organizados ali, de uma forma ali na eletrosfera, ali nos seus chamados orbitais, ok? E você consegue, tipo, trazer um código numérico para esses elétrons, tá? Dependendo de onde ele está, que são chamados números quânticos. Números quânticos. Os números quânticos são basicamente o septoelétron. Aqui nós temos 4 números quânticos. Nós temos o número quântico principal, nós temos o número quântico secundário, o magnético, o número quântico de spin. Cada um deles traz uma informação a respeito da localização ou de como um elétron está, certo? Isso aqui é muito usado mais na química quântica, assim, uma área mais pesada da química. Tranquilo? Pode cair um negócio desse uma hora no vestibular? Pode. Ok? Muito bem. Falando de átomos, elétrons e coisa arada, assim, existem alguns átomos que quando eles começam, principalmente os átomos que têm um número atômico muito grande, ou começam a ter muitos nêutrons, falta de nêutrons, assim, eles acabam se tornando átomos instáveis. Átomos instáveis são chamados elementos, são chamados de átomos radioativos. Então aqui a gente entra no conceito de radioatividade, tá? Radioatividade nada mais é que um elemento tá instável, o núcleo dele está uma bagunça, ele precisa emitir alguma coisa para ficar bem, ok? Então tá. Existem algumas formas que o elemento pode emitir algo do núcleo. Ah, professor, mas falou que não podia. Depende do caso, né? Elemento radioativo pode emitir algo do núcleo, mas assim, a gente não fica sendo, a gente não é exposto a uma tonelada de elementos radioativos todos os dias, não é assim, tá? Até porque a radioatividade é bem perigosa, certo? As 3 formas que o elemento pode emitir algo assim do núcleo para se estabilizar é as chamadas partículas alfa, beta e gama. Gama não é uma partícula, é uma onda eletromagnética, tá? A partícula alfa, quando o elemento libera, é um pedaço do núcleo. Então o que vai acontecer? Ele vai diminuir o número de prótons dele, tá? E o número de massa também. A partícula beta acontece um efeito estranho, mas tem uma explicação disso aí. Quando o elemento libera a partícula beta, ele aumenta o número atômico. É estranho? Sim, mas na imersão em química eu explico bem bonitinho para vocês como é que funciona. E a radiação gama, o que ela é? Ela é uma onda eletromagnética, ela é energia basicamente que ela libera. Ponto. Ok? Cada uma dessas aqui faz com que o elemento sofra uma certa modificação, né? A gama até que nem tanto, porque é só a energia que ela libera. Tá bom? Muito bem. Elementos radioativos, eles podem se, tipo, como é que eu posso dizer, degradar, eles podem
diminuir a sua quantidade, assim, dependendo muito, assim, tem elementos que podem levar milhares de anos, tem elementos que podem, tipo, como eu posso dizer, sofrer uma modificação radioativa em milissegundos, microsegundos, em horas, dias, tá? E isso é medido através do tempo de meia-vida. De meia-vida. Muito bem. Tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é o tempo que o elemento leva para poder gastar alguma coisa assim, ser consumido metade dele. Tá? Como assim? Por exemplo, imagine que eu tenha, sei lá, 2 quilos de um elemento radioativo. E o tempo de meia-vida dele seja 1 hora. Tá? Depois de 1 hora, ele não vai ter mais 2 quilos desse elemento radioativo, vai ter somente 1 quilo. Depois de mais 1 hora, vai ter meio quilo. Depois de mais 1 hora, vai ter 250 gramas. Olha, caindo sempre pela metade, tá? Então nunca chega a zero. Então veja só, o que você tinha 2 quilos do elemento radioativo no começo, depois de 3 horas aqui, você só vai ter 250 gramas dele. Doideira, né? Isso é o tempo de minha vida, ok? Falando um pouco assim, então, na questão da radioatividade, assim, quando a gente fala radioatividade, a gente pensa sempre em situações assim, tipo, muito complicadas na nossa história. Por exemplo, a explosão de Chernobyl, né? Tem a questão das bombas atômicas. E por falar em bomba atômica e usina nuclear, tem processos radioativos assim que são importantes a gente falar, que é basicamente a bom, gurizada, então, fazendo uma interrupção bem rápida aqui, tá? Eu gostaria de falar com vocês sobre a apostila de exercícios que eu disponibilizei para você. Essa apostila será disponibilizada de forma gratuita, possui 100 questões de química dos conteúdos de primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, tem gabarito no final e pode ser uma boa forma de você testar os seus conhecimentos ou até mesmo já, tipo, estudando um pouco mais ali para ver o que você sabe, o que você não sabe da química, uma boa forma de você se testar, tá bom? Se você tiver realmente interesse em receber, dê uma olhada no formulário que eu deixei ou no comentário fixado, ou na descrição do vídeo, ou até nos dois lugares, tá bom? Onde você coloca teu e-mail que você quer receber, teu nome, tipo, bem simples o formulário, preenche lá para saber que realmente você quer receber esse material que eu disponibilizo para você por e-mail. Então, retornando à aula agora, fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é a fissão? A fissão é você pegar um elemento grandão e quebrar ele em elementos menores. Então é quebra do elemento grande. Tá? Isso libera um caminhão de energia. A fusão, ela é o contrário, é a junção de elementos menores. Junção de elementos menores para formar um elemento maior. Isso libera ainda mais energia que a fissão. A fissão, ela é usada na bomba atômica, ela é usada em usina nuclear, tá? A fusão é usada em estrela, pra vocês terem uma noção, tá? Não dá para entender por que a estrela é um troço que tem tanta energia, tá bom? Elementos radioativos, assim, existem algumas regras para você verificar se ele é radioativo ou não. Uma das regras é olhar o elemento, quando o elemento tem um número atômico maior que 83, ele já é considerado radioativo, certo? Muito bem, então assim, por falar em elementos químicos, número atômico e tal, nós temos que lembrar da nossa queridíssima tabela periódica. Tabela periódica. A tabela periódica, sim, ela levou um tempo, né, até chegar ao que a gente conhece hoje. Então assim, hoje ela tem um formato mais ou menos assim, ó. Assim, assim, não fui nenhum especialista da tabela periódica, ok? É mais ou menos esse formato. A tabela periódica basicamente é um banco de dados dos elementos conhecidos, beleza? Aqui, então, a tabela periódica, apesar do formato esquisito, ela possui linhas e colunas. Linhas horizontais, nós temos 7, e a gente não chama de linhas, nós chamamos de períodos. Nós temos 7 períodos. A tabela periódica possui 18 colunas, que nós não chamamos de colunas, nós chamamos de grupos, beleza? Ou seja, 18 grupos. Tá? A maior parte dos elementos químicos aqui são elementos são classificados como metais. Existem outras classificações aqui dentro, aqui, por exemplo, o último grupo são os gases nobres, tá? Aqui tem um meinho aqui que são chamados semimetais, aqui são os não metais, e aqui nós temos o
hidrogênio. Então, a maior parte da tabela periódica, metais. Metais, que esses caras que conduzem muito bem corrente elétrica, conduzem calor. Esses caras, além disso, eles gostam muito de perder elétrons, ok? Gases nobres são os caras mais invejados da tabela periódica. Por quê? Porque estão numa condição de, tipo, uma quantidade de elétrons ali, tá? Que faz com que eles fiquem bem, eles fiquem felizes, tá? Tanto que outros elementos tendem a se espelhar nesses gases nobres para ficar estáveis, tá? Aí nós entramos no conteúdo de ligações químicas. Ligações químicas. Muito bem. Nas ligações químicas, o que são ligações químicas? São a forma dos elementos se ajudarem para atingir a chamada estabilidade eletrônica. Ou seja, para atingir a chamada estabilidade eletrônica, eles têm que ficar parecidos com gases nobres, tá? Aí que entra a chamada regra do octeto ali e tal. Nós temos 3 tipos de ligações químicas. Nós temos a ligação iônica, nós temos a covalente e a metálica. Muito bem. A iônica ocorre entre um metal mais um não metal. A covalente entre não metal e não metal. E a metálica entre metal e metal. Como é que eu vou saber se é metal ou não metal? Como é que eu vou saber isso aqui? Guarde essa frase. Fui ontem no clube brigar e saí correndo pro hospital, tá? Esses caras aqui são basicamente todos os não metais. Não metais da tabela periódica. E o hidrogênio, claro, tá? De uma forma bem gambiarrenta, assim. O que tiver aqui se considera como não metal. O que não tiver em uma fórmula química ali, você considera como sendo um metal. Tem exceção? Óbvio que tem. A química tem um monte de exceção. Mas vai por mim, isso para um vestibular, para uma provinha, funciona muito bem, tá? As ligações químicas aqui, dentre elas, qual que eu considero a mais importante aqui? Essa aqui, a covalente. Porque a covalente, com ela, a gente pode estudar diversos tipos de substâncias, características delas, como por exemplo, a ligação covalente, ela possui formatos, assim, pode ter formatos geométricos, que aí nós entramos no conteúdo de geometria molecular. Tem várias fórmulas, assim, tudo para poder fazer com que o elemento fique estável. Todos os elementos participantes, no caso ali, fiquem estáveis. Com a geometria molecular, a gente pode classificar a substância, se ela é uma substância polar ou apolar. E isso relaciona muito com a questão da polaridade, da polaridade, mas da solubilidade de uma substância na outra, tá? Por exemplo, a água é muito polar. Óleo tende a ser apolar, eles não vão se misturar, ok? E com a polaridade, a gente pode deduzir também as chamadas interações intermoleculares, que são as interações entre as moléculas. Então, basicamente, aqui na ligação covalente, nós temos a geometria molecular, que isso aqui leva a polaridade, que isso aqui leva às interações intermoleculares. São as interações entre as moléculas, tá? E tudo isso aqui afeta as propriedades físico-químicas de uma substância, ok? Muito importante isso aqui, tá? As ligações químicas, elas são muito importantes para você formar substâncias compostas aqui. E aqui nós entramos nas duas grandes áreas da química, chamada química inorgânica e a química orgânica. Muito bem. A química inorgânica não tem cadeias carbônicas. Como assim? Eu vou explicar. A química orgânica tem cadeias carbônicas. Tem cadeias carbônicas. Muito bem. O que seria isso aqui? O carbono, ele é um elemento muito louco, cara. Ele consegue fazer 4 ligações químicas aí, 4 ligações covalentes. E, cara, isso dá alguma coisa assim, dá muita vantagem pro carbono, porque consegue se ligar com 4 elementos ali e fazer com que um carbono se ligue com outros carbonos, formando uma grande cadeia,
tá? E cada substância ali que contém mais ou menos carbonos vão ser diferentes uma da outra, vão ter propriedades químicas diferentes. Então a química orgânica ela acaba sendo uma química muito extensa, muito ampla. Por quê? Porque você tem uma infinidade de substâncias possíveis com o carbono. Você mexe em um carbono, já muda a propriedade. Aumentou um carbono, mudou também a propriedade, tá? Vira uma outra substância. E aí uma infinidade de substâncias químicas, tá bom? Apesar da inorgânica trabalhar com mais elementos, ela tem menos compostos ali no rol dela, tá bom? Na química orgânica, na química inorgânica, nós temos algumas substâncias que são muito importantes a gente estudar, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. Muito bem. Os ácidos basicamente são substâncias que começam com H, tipo HCl, H2SO4 e assim vai. Bases terminam com OH, tipo NaOH, CaOH2 e assim vai. Sais possuem um cátion humânio ali, seria tipo NaCl, BaSO4. E os óxidos são substâncias contendo dois elementos, um deles é o oxigênio. Tipo CaO, N2O, ok? E na química orgânica aqui nós temos várias funções. Aqui nós temos 4 funções inorgânicas que são muito conhecidas. E tem outras também que são menos importantes, tá? Mas na química orgânica nós temos uma infinidade de funções. Por exemplo, nós temos os hidrocarbonetos, são substâncias que só têm carbono e hidrogênio, tá? Nós temos álcoois, colocar no singular álcool, nós temos enol, nós temos fenol, aldeído, nós temos cetona, éter, ácido carboxílico, éster, aminas, cara, e assim, amidas. Eu não vou falar todos porque são muitas, eu vou deixar algumas de lado assim, mas existem diversas funções orgânicas, cada uma com propriedades específicas, cada uma com características específicas, certo? E assim, como eu falei, tem mais funções aqui que não se tem, não vou citar todas, não vou entrar em detalhe de todas, senão o vídeo aqui vai ficar muito gigantesco. Mas aqui, só quero que vocês entendam que cada uma dessas áreas da química tem suas funções e suas características próprias, tá? Existem suas regras de nomenclatura, que são a forma que se dá nome para as substâncias, tá bom? Muito bem. Na química inorgânica e orgânica, nós temos as chamadas reações químicas, tá? No caso da inorgânica, nós temos as reações inorgânicas e na química orgânica nós temos as reações orgânicas. Tranquilo? As reações inorgânicas e orgânicas, para você classificar elas, se é assim, tem subtipos de reações inorgânicas, subtipos de reações orgânicas. Por exemplo, na inorgânica nós temos as chamadas síntese, tá? O paralelo dela em orgânica seria o quê? A chamada adição. São reações que se comportam até bem parecidas uma com a outra, tá? Aqui na inorgânica nós temos a análise e aqui na orgânica nós temos a eliminação. Ok? Nas inorgânicas nós temos as chamadas simples troca, simples e dupla troca. E aqui nós temos as substituição. Aqui nós temos a combustão na inorgânica, que pode ser estudado tanto na inorgânica quanto na orgânica, cara, sinceramente. A combustão meio que vale para as duas aqui, tá? E nós temos também a oxirredução. A oxirredução, que na verdade são dois processos que ocorrem simultaneamente. Mas na orgânica nós estudamos meio que separadamente esses processos, que são a oxidação e redução, tá? Tranquilo? Oxidação e redução aqui, como o nome já está tô falando aqui, eu vou aproveitar e pegar um gancho nisso aí, tá? A oxidação seria o quê? Quando um átomo, ali no caso,
Como molécula, ele perde elétrons. Perde elétrons. A redução, ele ganha elétrons na reação química. Ganha elétrons. Ou seja, você tem transferência de elétrons no processo químico. E essa transferência de elétrons, se você souber captar isso aí, souber utilizar isso aí, você consegue gerar energia, que são as chamadas, e aí entra no conteúdo de pilhas. Pilhas, aqui quem está fazendo aqui, tá? Oxirredução também vale para cá. As pilhas, basicamente, você usa a oxirredução, no caso uma reação química, para gerar energia elétrica, tá? Então, as pilhas, você usa o processo químico, gera energia. Nós temos também o contrário da pilha, que seria a eletrólise. Eletrólise. Ela faz o quê? Você usa energia elétrica para gerar uma oxirredução. Tá? É o contrário. Então, basicamente, assim, qual desses processos assim que ocorre mais facilmente? A pilha. A pilha é chamada um processo espontâneo. A eletrólise não. Por que não é espontâneo? A eletrólise não ocorre naturalmente. Você tem que forçar ela a ocorrer. Como? Usando uma bateria, usando uma pilha, tudo mais. Tranquilo? Beleza? Talvez você que já passou pelo segundo ano do médio aí e tal, você já deve ter ouvido falar disso aqui, tá? Dentro de pilhas, tem vários tipos de pilhas, mas, cara, se você olhar o processo químico ali, cara, você vê que é tudo meio parecido uma coisa com a outra, tá? A eletrólise tem dois tipos. Nós temos a eletrólise ígnea, que não tem água. Nós temos a aquosa. A aquosa, como o nome já diz, tem água, tá? Ela é um pouco mais complexa porque tem a água atrapalhando o processo ali. Aí é bem bobinha, ok? Muito bem. Falando de reações químicas aqui também, nós podemos falar de algumas coisas. Por exemplo, reações químicas, quando você faz ela no laboratório, você percebe que muitas delas envolvem liberação ou absorção de energia. Geralmente, liberação de energia na forma de calor, tá? Isso aí entra no conteúdo chamado termoquímica. Termoquímica. Na termoquímica, nós estudamos basicamente dois tipos de processos químicos. Processos exotérmicos e endotérmicos. Exotérmicos são processos que liberam energia, ou seja, liberam calor. Endotérmicos absorvem calor, tá? Então, por exemplo, uma combustão, que você pega um combustível, taca fogo nele, assim, libera energia na forma de calor, isso é um processo exotérmico, tá bom? Tranquilo? Boa parte das reações químicas que nós fazemos no laboratório são processos exotérmicos. De boa, né? Então, aqui dentro da termoquímica tem várias coisas que você pode estudar aqui, por exemplo, verificar se uma reação é exotérmica, endotérmica, tá? Aqui, como é que a gente verifica isso aqui? Uma forma bem simples. Reações que são exotérmicas, elas são representadas algo desse jeitão aqui. Tem um delta H, que é a variação da entalpia, ele vai ser menor que zero, ou seja, essa entalpia vai ser um valor negativo. A reação, o processo endotérmico, tem a variação da entalpia positiva, ou seja, maior que zero, tá bom? Muito bem. Além disso, numa reação química, tem outros fatores muito importantes que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando você trabalha na indústria, no laboratório, você tem que se preocupar muitas vezes com o tempo da reação. Aqui nós entramos na chamada cinética química, que é basicamente o quê? Estudar a velocidade de uma reação, tá? Como você pode acelerar uma reação? Porque, pensa bem, numa indústria, principalmente, você tem que sempre otimizar seu processo, você tem que produzir mais, tem que produzir melhor em menos tempo, ok? Então, assim, na cinética química, a cinética química é muito importante, assim, principalmente pensando em produzir mais em menos tempo, ok? Então, aqui, na cinética química, nós estudamos a chamada velocidade média de uma reação, que é o quê? É a quantidade que você conseguiu gerar de produto ali, ou consumiu de reagente de um certo tempo. Tá? O cálculo aqui ele é muito parecido com o cálculo de velocidade média lá da física. Ali, se você já passou pelo primeiro ano, você sabe o que eu estou falando. Tá? Aqui na cinética química, nós também estudamos fatores que afetam a cinética. Fatores. O que afeta a cinética química? Por exemplo, calor ou temperatura, vamos colocar aqui, né? Temperatura. Tá? Geralmente, quando você aquece uma mistura, tende a aumentar a velocidade da reação.
ok? Outro fator, catalisadores, que é muito importante. O catalisador, o que ele vai fazer aqui? Ele basicamente vai fazer com que essa reação ocorra de forma mais rápida, porque meio que vai dar um atalho para essa reação ocorrer, tá? Na imersão química, eu falo melhor sobre isso aí, tá? Área de contato, tá? Por exemplo, assim, vou pegar um exemplo bem clássico, assim, se você já acampou aí, você vai fazer fogo. Geralmente você faz fogo numa tora assim maciça ou você corta ela em pedaços para tacar fogo? Geralmente você corta em pedaços, né? Esses pedaços aí tem uma área de contato maior, por isso que pega fogo mais fácil, tá bom? Outra coisa, concentração, a quantidade de reagente que tem ali, se tiver muito reagente, obviamente a reação vai ocorrer mais rápido também, certo? Esses aqui são fatores muito importantes que, principalmente numa indústria, são bem relevantes para você otimizar um processo, tá? A cinética química também, assim, ela influencia uma outra área da química que é o chamado equilíbrio químico. Equilíbrio químico. O equilíbrio químico são reações que elas são chamadas reações reversíveis, ou seja, o reagente vira o produto e o produto vira reagente. Então a gente representa assim, com duas meias setas, um para um lado e outro para o outro, ok? E a gente vira produto, o produto vira reagente, certo? Isso aqui geralmente ocorre em sistemas fechados, tá? E assim, numa indústria, por exemplo, que você pretende ter mais produto, você tem que sempre otimizar a formação de produto. Quando você tem uma situação que tem um equilíbrio químico, você tem a ideia que você tenta otimizar sempre para formar mais produto ali. E aqui existem fatores que afetam esses equilíbrios químicos aqui, para você formar mais produto ou acabar formando mais reagente, né? Geralmente formar mais reagente que não é tão interessante. Geralmente foca no produto. Os fatores são até parecidos com a cinética, mas com alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a temperatura, ela afeta, mas ela vai afetar a formação de produto ou de reagente? Depende. Porque aqui nós temos dois lados da reação aqui, duas reações ocorrendo simultaneamente, tá? Tem reações que para formar produto, ela é um processo endotérmico que precisa absorver energia, ou seja, se eu aumento a temperatura, eu favoreço esse processo, tá? Outra coisa, concentração. Concentração. Se eu começo a colocar mais reagente, ele vai formar mais produto, mais produto, mais produto, tá? Se eu tiro o produto, o reagente vai começar a reagir mais ali para poder compensar a falta de produto também. Tranquilo? Catalisador é uma coisa que não influencia muito. Aqui, na verdade, só acelera o processo de chegar no equilíbrio químico. E não vai formar nem mais produto, nem mais reagente. Só vai fazer com que chegue no equilíbrio antes, tá? O equilíbrio nada mais é que um ponto da reação em que a concentração, a quantidade de reagente e produto não varia mais, tá? Porque porque o reagente está formando produto, o produto está formando reagente na mesma velocidade, tá bom? Outros fatores aqui também que afetam o equilíbrio químico, por exemplo, pressão. A pressão ela afeta quando tem gases ali, tá? Esse conteúdo ele é extremamente importante. Ele tem algumas aplicações, principalmente na área industrial, né? Quem é engenheiro químico tem que comer com farinha esse conteúdo, tá? E aqui é um conteúdo tem muita coisa para estudar, tem muita parte teórica, muito cálculo, e isso lá na imersão em química eu falo bem direitinho para vocês aqui, os detalhes e tal. Uma coisa que eu quero adiantar para vocês é o chamado estudo do pH e pOH, tá? Isso tem muita relação com o quê? Com ácidos e bases, que nós vimos aqui na química inorgânica, tá? Beleza? O pH e pOH basicamente são medidas de acidez ou medida de basicidade de uma solução, tá? Uma mistura ali, ok? É o seguinte, a soma desses dois caras tem que dar 14, tá? Se o pH for menor que 7, a substância, então é uma substância ácida. Se o pH for maior que 7, ela é básica ou alcalina. Se o pH for igual a 7, ela é neutra. Tá? Se o pH é 7, o pOH também vai ser 7. Se o pH é 8, o pOH é 6. Se o pH é 3, o pOH é 11.
soma 3 dá 14. Tranquilo? Bem importante isso aí também, tá? Muito bem, moçada. Então, assim, de uma forma geral, eu passei por bastante coisa aqui. Vocês perceberam que eu andei falando alguns termos, tipo soluto, solvente e tudo mais, né? O que acontece? O que é soluto? Soluto que é dissolvido. Solvente é o que dissolve. Por exemplo, água mais NaCl. Vamos fazer uma forma um pouco mais técnica, né? NaCl. O sal de cozinha aqui é dissolvido, é o soluto. A água é o solvente. Tá? O que seria concentração? Concentração. Seria basicamente a relação entre soluto e solvente. Então significa o quê? Por exemplo, se eu tiver uma solução muito concentrada, quer dizer que eu tenho mais soluto em relação ao solvente, tá? Então, se eu tenho uma solução menos concentrada ou mais diluída, significa que eu tenho muito solvente para pouco soluto, ok? Então, basicamente isso. Tem várias formas de calcular isso aí, tipo, vários tipos de concentração, mas basicamente você consegue calcular tudo com regra de 3, então nem se preocupe com fórmula, tá? E falando em regra de 3, assim, tem um... Quando a gente fala também de reações químicas, nós temos que saber, assim, dependendo da quantidade de reagente que você utiliza, você pode formar mais ou menos produto, tá? E para você calcular isso aí, uma das melhores formas de calcular é através do cálculo estequiométrico, olhando a reação assim e fazendo basicamente o quê? Proporção, tá? O cálculo estequiométrico nada mais é que uma proporção entre reagente e produto. Da mesma forma que você pega uma receita da internet, tem que adaptar ela, tipo, tem que dobrar ou fazer metade assim, cálculo estequiométrico é exatamente a mesma coisa. Eu te dou meio que uma receita padrão e às vezes eu quero saber, e se eu dobrar isso aqui? Vou formar o dobro do produto. Se eu fizer menos, tipo, metade, vou ter metade do produto que estava previsto. Se eu multiplicar por 10, multiplico o produto por 10 também. Então assim vai, tá? O cálculo estequiométrico, como mexe com proporção, você vai usar basicamente regra de 3. Simplesmente isso, tá bom? Então é isso. É claro que essa aqui é uma aula de introdução à química, é um resumão geral da química, pegando conteúdo de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não necessariamente nessa ordem, mas assim, por exemplo, eu passei principalmente aqui primeiro ano, depois um pouco no terceiro ano, eu deixei o segundo ano do ensino médio mais pro final, tá? Porque, ao meu entender, ele é um conteúdo que tem que ser visto depois, deveria ser visto depois, tá? Na imersão em química, você vê depois, assim, o conteúdo do segundo ano, porque eu entendo que ele tem que ser abordado depois do conteúdo do terceirão. Tranquilo? Bom, gurizada, então, finalizamos aqui nossa aula de Química Geral, que, creio eu, pode atender tanto alunos que têm um conhecimento bom de Química ou alunos que estão começando a estudar a disciplina, ok? Eu disponibilizei para vocês também, eu montei ali com bastante carinho para vocês, uma apostila contendo 100 questões de Química, pegando conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tem gabarito, pode ajudar muito vocês a estudarem ou até mesmo testar seus conhecimentos de Química. Para ter acesso a ela, dê uma olhada, então, eu fiz uma interrupção no vídeo e expliquei bem certinho como você tem acesso a ela, tá bom? Então, volta um pouco o vídeo que você vai ver ali o tutorial de como conseguir o acesso a essa apostila, beleza? Para você aí que tem interesse em estudar química de forma mais detalhada, mais específica, abordando exercício, como que cai no vestibular e tudo mais, eu gostaria de te apresentar a Imersão em Química, que é um curso gravado e lecionado por mim, onde eu trabalho com a química do ensino médio inteiro. Eu fiz uma sequência didática para vocês, de forma que cada conteúdo assim, interliga-se diretamente com o próximo, beleza? Tanto que essa ordem ela é um pouco diferente da ordem abordada no colégio. No colégio nós temos os assuntos do primeiro ano ali, que é Química Geral e Inorgânica, no segundo ano Físico-Química e terceiro ano Orgânica.
Na imersão em Química eu fiz uma certa mudança ali, porque eu entendo que é mais lógico você trabalhar com o conteúdo do primeiro ano, depois do terceiro ano, depois para Físico-Química. Tem uma lógica nisso, tá bom? Porque, ao meu ver, a parte de Química Orgânica da terceira série do médio, ela se liga diretamente a um conteúdo estudado no primeiro ano, ok? Por isso faça toda essa mudança. Se você tiver interesse em ser aluno lá na imersão em Química, eu tenho 2 planos disponíveis para você. Um deles é o plano mensal. Ele é ideal para alunos que não vão usar durante tanto tempo, não querem ter acesso durante tanto tempo na imersão em Química, tá? Por exemplo, se você vai usar durante uns 6 meses no máximo assim, a imersão, creio que o plano mensal vale muito a pena para você, tá? Se você vai usar mais tempo, mais que um ano ali, talvez esteja começando no ensino médio, quer ter acesso para sempre desse conteúdo aí, tipo, durante o ensino médio inteiro, até no começo da graduação ali, na parte de química geral, cara, o plano vitalício vai te atender muito bem, tá? Pessoal, mas não é caro o plano mensal em relação ao vitalício? Cara, não é, é bem acessível, tá saindo na faixa de 70 centavos por dia, aproximadamente, se você fizer as contas, tá? Então, cara, muito barato. Tem mais de 30 horas de conteúdo gravado. Tem apostilas que eu elaborei com resumo do conteúdo, sem aquele monte de texto para encher linguiça ali, que um monte de apostila tem. Tem muito exercício, tem gabarito desses exercícios aí, cara, tem muito conteúdo para vocês, tá? Esses 2 planos, essas 2 versões do curso estão gravadas em plataformas diferentes, tá? Então, assim, dê uma olhada no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, onde ali você vai ter uma, como se fosse um carrossel ali com os 2 planos para você, tá? E como você se adapta melhor, qual que é melhor para você. E assim, cara, vai ser muito legal ter você estudando ali comigo, ok? Vocês vão ver que a linguagem ali que eu utilizo, uma linguagem bem informal, bem direta ao ponto, sem enrolação. Vocês não vão ver eu fazendo papagaiado durante os vídeos ali, porque, cara, se o aluno adquirir um curso online, eu entendo que ele quer tá ali para aprender, não para vir palhaçada, tá? Isso não impede, por exemplo, de eu te ensinar muitos macetes cara, eu ensino macete pra caramba para poder resolver questões, para entender o conteúdo, para chegar numa resposta para determinada questão ali para vocês, tá bom? Então, assim, se você quiser, tiver interesse, então dê uma olhada no link lá, tem tudo bem explicadinho, ok? Mas se você não tiver também, tranquilo, uma boa. Vocês vão ver aqui que no meu canal tem conteúdo do primeiro ano do ensino médio praticamente inteiro ali gravado. Eu tenho um curso gratuito de Química Orgânica também, eu posso deixar disponível algum link para vocês também, tá? Introdução à Química Orgânica, então se você quiser adquirir ali gratuitamente, tá? Então fique bem à vontade, mas se você quiser estudar Química com bastante detalhe, com bastante conteúdo ali, com mais de 30 horas de aula, a imersão em Química com certeza vai te atender. Ok? No caso do plano mensal, só abrindo um parênteses aqui, você pode cancelar a hora que você quiser. Então, veja o tempo que você precisa de acessar o curso. Se é pouco tempo, plano mensal. Se é bastante tempo, plano vitalício. E é isso aí, tá bom? Gostou? Cara, se você gostou, vai ser um prazer imenso ter você como meu aluno, tá bom? Espero ter atendido todas as necessidades aí na questão da química e te vejo numa próxima aula. Grande abraço, até mais e tchau!